Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. E aí, galera? Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem vai estar na noite. E o tema da aula hoje é Renascimento Cultural, né? Que trata de um assunto que envolve o século XIV até o século XVI. Ou seja, o que é o Renascimento Cultural? Foi um movimento intelectual que iniciou na Península Itálica do século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão, né? Uma nova visão, uma nova percepção de mundo trazida com o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica. O que acontece? O século XIV já está marcando ali o rompimento, né, o início do fim da Idade Média, né? Foram 1000 anos de Idade Média e quando ela começa a chegar ao fim, começa a surgir novas questões, novos pontos de vistas, e quando se surgem novas perguntas, né, em que o contexto da Idade Média, o conhecimento que se desenvolveu durante esse período, não se tem respostas. O que acontece? Esses pensadores precisam buscar, né, precisam voltar no passado, né, voltar lá na Antiguidade Clássica, né, ou seja, eles retornam a beber numa fonte do conhecimento grego, ou seja, da cultura grega. Porque o contexto atual que está pedindo novas transformações, novos métodos, está surgindo novas questões em que o homem não tem respostas para aquele momento. Então, qual é a base cultural, né? Qual é a referência? A referência é os gregos, é a cultura grega, que foi muito mais desenvolvida, que desenvolveu a lógica, a matemática, a filosofia. E durante esse período medieval não teve avanço científico, nenhum tipo de avanço tecnológico, nenhum desenvolvimento intelectual das diversas áreas que existem. Então foi preciso um retorno, né? Voltar atrás para poder se desenvolver mais ainda, né? Esse é o renascimento cultural, por isso que fala de renascer, né? Porque volta atrás novamente, né? Ou seja, pioneirismo da Península Itálica. A Península Itálica, ela fica ao norte da Itália, né? Representada por 3 cidades, que são Genova, Florença e Veneza. Por serem totalmente cidades independentes, dificultou ali a formação de uma monarquia, onde tem um monarca ali que centraliza o poder. Essas cidades receberam o quê? Influências da cultura bizantina, do antigo Império Bizantino, que fugiu das invasões turcas. Alta Renascença é o período entre o final do século XV até o final do século XVI, é onde tem o maior índice ali de desenvolvimento, né? De desenvolvimento intelectual do renascimento cultural e científico também, né? Características gerais. Primeiro, temos o naturalismo, que é o interesse dos artistas em retratar os homens, a fauna, a flora, a fim de transportar para a arte o conhecimento obtido na investigação científica, né? Chama-se naturalismo. O racionalismo é a busca pela verdade por meio da investigação e da experiência, com base em princípios científicos. O classicismo expressava o quê? A intenção dos artistas e pensadores em revalorizar a cultura e as tradições greco-romana, vista como modelos, né, de equilíbrio, clareza, né, e perfeição. Ou seja, é esse retorno, né? O classicismo expressava essa intenção dos artistas e pensadores em revalorizar a cultura e as tradições grego-romanas, certo? Ou seja, ela esteve presente
em todas as esferas da criação renascentista. Um dos artistas de destaque deste período chama-se Florentino Dante Alighieri, autor da obra A Divina Comédia, que é muito famosa também, né? Poema que narra a viagem de Dante ao inferno, né? Purgatório e paraíso. Então é um livro muito bom aí para se ler, uma referência aí do classicismo. E temos também o hedonismo, que é a valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, né? O culto ao belo, à perfeição. Seus princípios representantes foram, né, François Rabelais, William Shakespeare, né, cujas obras personificam o intenso amor pelas coisas humanas, né, pelas coisas mundanas e terrestres mesmos. E temos também o antropocentrismo, né, que reserva ao ser humano o papel central do universo, né? O antropocentrismo, ou seja, o antro é o homem, né, no centro do universo, no centro das questões, né? O homem que tem que buscar as próprias respostas, né? Questiona, né, mas tem que buscar suas próprias respostas, né? Ou seja, ele confia, o antropocentrismo confia ao homem a capacidade de descobrir as verdades por conta própria, né? Ou seja, cria métodos, hipóteses, ele vai em busca das respostas, né? Se está com a dúvida de alguma coisa, ele vai em busca daquilo ali, né? Vai procurar respostas para aquelas dúvidas, para aquelas dúvidas, certo? Ou seja, e de crescer material e espiritualmente, né? Ou seja, é responsabilidade do homem, é responsabilidade sua se desenvolver, crescer materialmente e espiritualmente, né? Deixar sua marca no mundo. As ideias renascentistas, elas geram conflitos, né, com as concepções religiosas, porque é um momento ali de separação, é um momento em que esse período medieval, que se desenvolveu muita religião, já não tem respostas para determinadas perguntas, por isso gera um conflito. O Renascimento deve ser entendido como uma emergência ali de novos valores, né, que transformaram as referências artísticas, científicas e sociais e econômicas, né, na Europa, impulsionando o quê? Acontecimentos como a Reforma Protestante, que é um assunto que tem que se ter conhecimento, né? Quem está estudando aí no ensino médio tem que saber sobre o assunto, que é a Reforma Protestante. Geralmente cai muito também em Enem, né? Que vocês estão se preparando para o Enem. A formação dos estados nacionais, né? E a expansão marítima também. São assuntos que devem ser investigados. Então, igual eu falei anteriormente, né? O conhecimento, ele não pode ser só acumulativo, ele tem que ser expandido. Então, eu estou passando conteúdo aqui, aí eu falo de reforma protestante, o aluno tem que expandir, né? Tem que ir em busca daquilo, né? O bom aluno é aquele que vai além do que está sendo passado para ele, né? É a forma, por exemplo, eu falo em reforma protestante, o aluno anota ali e vai além daquilo, né? Ele vai atrás, vou procurar entender o que é a reforma protestante, eu quero saber sobre isso. O que foi a formação dos estados nacionais, né? O que foi a expansão marítima? Eu vou atrás desse conhecimento, vou buscar isso, né? O que é monarquia? Eu vou procurar saber o que é monarquia. É um conceito diferente, né? Então, o monarca ali é o rei, como é que funcionava esse tipo de regime, né? Então, é aquela pessoa que vai além, né? Que busca, que não fica esperando tudo pronto ali, né? Ela busca se autodesenvolver pessoalmente também, né? Intelectualmente, em todas as suas áreas. Ou seja, desenvolvimento científico, né? É o estudo do homem e da natureza durante a Renascença. O desenvolvimento científico foi isso. É o estudo do ser humano, do homem, da anatomia, né? Da psicologia, pode-se dizer, da antropologia, durante a Renascença, que contribuiu para o quê? O desenvolvimento científico. Principais campos de desenvolvimento foram
a astronomia, nesse período, a matemática, a física e a medicina. O grande feito da astronomia foi a comprovação da teoria heliocêntrica, que contrapôs a teoria geocêntrica. Então, o que é a teoria geocêntrica? A defesa da ideia que o Sol girava em torno da Terra. Ou seja, o Sol, geocentrismo, o Sol, ou seja, é a crença, ou seja, o contexto daquela época, né? As pessoas, os intelectuais da época acreditavam, defendiam a ideia que o Sol girava em torno da Terra. O Sol que ficava girando em torno da Terra. Já a teoria heliocêntrica, né, veio para rebater essa teoria. Imagina, numa época dessa, uma pessoa chega com uma teoria diferente, né? Chega derrubando sua verdade, né? Você acredita em algo e, de repente, outra pessoa chega com uma outra teoria rebatendo aquilo que você acredita. Então, isso gera um conflito, né? Às vezes a outra pessoa não aceita que existe uma outra verdade, que aquilo que ela acredita pode ser falso, né? Pode ser, não é verdadeiro, por exemplo, né? E a teoria heliocêntrica chega com quem? Com Nicolau, nada menos com que Nicolau Copérnico, né? Concluindo que os planetas giravam em torno do Sol. Então a astronomia teve um papel aí muito importante, muito fundamental, né? Ou seja, Nicolau Copérnico conclui que os planetas giravam em torno do Sol. Galileu Galilei comprovou a teoria de Copérnico. Galileu desenvolveu o que? O telescópio, um instrumento com o qual descobriu os anéis de Saturno e os satélites de Júpiter, né? Então Galileu foi esse físico e astrônomo que comprovou a teoria de Copérnico, né? Foi um dos primeiros a usar o método experimental para estudar a natureza, defendeu o heliocentrismo, ou seja, a teoria de que o centro do universo é o Sol e não a Terra, né? Naquela época. Hoje a gente já se sabe, já tem muitos mais recursos, né? O mundo muda muito rápido, avança muito rápido, a tecnologia muda muito rápido, né? Hoje temos aí imagens do Sol, dos planetas, dos sistemas, de vários outros universos, fala-se até em multiverso, né? Buraco negro. Então, hoje a gente tem muito acesso ao conhecimento, né? Então, nessa época aí, eles ainda estavam descobrindo o nosso sistema solar ainda, né? E aqui a gente tem algumas questões para falar sobre esse conteúdo aí, né? Questão número 1. A Península Itálica fica no norte da Itália, representada por 3 cidades, Genova, Florença e Veneza. Por serem totalmente independentes, dificultou o quê? A formação, letra A, de novas cidades ao seu redor. Letra B, a entrada de imigrantes de outras regiões ou partes do mundo. Letra C, de uma monarquia centralizada. Ou letra D, de uma estrutura mais concentrada. Ou seja, a Península Itálica, né, por ter essas 3 cidades bem independentes, ela edificou a formação o quê? A resposta é a letra C, de uma monarquia centralizada, ou seja, eram 3 cidades, né, e tinham outras cidades dentro da Itália, porém, dificultou essa formação dessa monarquia, né, onde se tem um rei que controla todas as cidades, tudo que acontece nas cidadezinhas, né, ao seu redor, certo? E isso foi bom, isso é algo bom, né, porque é mais democrático, né, facilitou o desenvolvimento da cidade, né, onde a burguesia começou a surgir ali também. Questão número 2. Segundo o texto Renascimento Cultural, podemos o quê? Considerar que o ápice da Alta Renascença foi marcado pelo contexto em que Leonardo da Vinci estuda necromantes, a arte foi esticadamente valorizada, ou letra C, mudanças de estereótipos ficaram evidentes.
Ou seja, a letra D, surgiu a Capela Sistina pintada por Michelangelo. Então a resposta aqui, né, segundo o texto, né, Renascimento Cultural, podemos considerar que o ápice da Renascença foi o marco, né, está marcado pelo contexto em que a resposta é a letra D, surgiu, né, a Capela Sistina pintada por Michelangelo, né, ou seja, é onde marca ali o ápice da Renascença. Número 3. Expressava a intenção dos artistas e pensadores em valorizar a cultura e as tradições greco-romana. Ou seja, elas foram vistas como modelos de equilíbrio, clareza e perfeição. Esteve presente em todas as esferas da criação renascentistas. Um dos artistas de destaque desse período chama-se Florentino Dante, né? Autor da obra Divina Comédia, poema que narra a viagem de Dante pelo inferno, purgatório e paraíso. Esse pensamento pertence ao quê? Letra A, racionalismo. Letra B, classicismo. Letra C, hedonismo. Ou letra D, antropocentrismo. Então, pessoal, a resposta correta entre letra A, racionalismo, letra B, classicismo, letra C, hedonismo, letra D, antropocentrismo, a resposta correta é a letra B, o classicismo. Questão número 4. As ideias renascentistas geravam conflitos como instrumento de regulamentação das sociedades. As ideias renascentistas geraram conflitos com as concepções religiosas, né? O Renascimento deve ser entendido como emergência de novos valores, que transformaram as referências artísticas, científicas, sociais e econômicas da Europa. O que é que acontece? Letra A. Contribuindo para o quê? O desenvolvimento da política como instrumento de regulamentação das sociedades. Ou letra B. Impulsionando o desejo de outros povos invadirem a Europa com a intenção de conquistar. Ou letra C. Impulsionando acontecimentos como reforma protestante, formação dos estados nacionais e expansão marítima. Ou letra D, todas as alternativas estão totalmente erradas. Então, a resposta correta é a letra C, impulsionando acontecimentos como reforma protestante, formação dos estados nacionais e a expansão marítima. Questão número 5, né, para finalizando aí já. O grande feito da astronomia foi a comprovação da teoria heliocêntrica, né, que contrapôs a teoria geocêntrica. Teoria geocêntrica é a defesa da ideia que o Sol gira em torno da Terra. Teoria heliocêntrica aconteceu quando Nicolau Copérnico concluiu que os planetas giravam em torno do Sol. Galileu comprovou a teoria de Copérnico. Galileu desenvolveu o telescópio, instrumento com o qual descobriu os anéis de Saturno, os satélites de Júpiter. Segundo o enunciado, podemos afirmar que a teoria heliocêntrica, letra A, afirma que o planeta Terra é o centro do universo. Letra B, afirma com exatidão que os planetas giram em torno do Sol. Ou letra C, afirmam não ter certeza alguma sobre o universo. Ou letra D, afirma a ideia de que o Sol gira em torno da Terra. Ou seja, a resposta é a letra B, afirma com exatidão que os planetas giram em torno do Sol. Então, pessoal, o Renascimento Cultural foi um dos principais aí fenômenos de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, isso é um fato, pois transformou a vida cultural europeia da época, né? Houve muitas transformações, né? Ou seja, é um período aí de transformação, de evolução, de novas questões que estão surgindo, né? Novas respostas, né? Um novo desenvolvimento aí. Então, o Renascimento Cultural é essa atmosfera aí de efervescência, né, artística e de desenvolvimento intelectual, né? Desenvolvimento intelectual,
de caráter urbano que se faz presente aí na Europa, sobretudo na região da Península Itálica, como eu já falei, né? A atual Itália, os Países Baixos, a atual Holanda e outras regiões do norte europeu, né? Entre os séculos XIV até o século XVI. Essa atmosfera cultural frequentemente foi identificada como o quê? Uma ruptura, né? Uma ruptura extrema com a tradição medieval cristã e um retorno puro e simples à tradição greco-romana, ou seja, né, essa voltar às fontes da cultura clássica. O Renascimento em seu âmbito cultural, né, ocorreu no meio urbano, acompanhando também o chamado Renascimento comercial europeu, né? Cidades italianas como Pisa, Genova, Veneza, famosas por causa dos seus do mar marítimo, né, da localização ali geográfica, passaram a partir do século XIV a ter um grande protagonismo no fluxo comercial, né, do mar Mediterrâneo. Nessa época, o que acontece? Os muçulmanos que controlaram, né, na verdade, durante muito tempo o comércio no Mediterrâneo, já haviam sido combatidos pelas cruzadas, as guerras cruzadas, né, que é um outro tema muito importante também de ser investigado. Ou seja, isso provocou o quê? Uma abertura comercial bem maior no sul europeu. As cidades conhecidas, também como Burgos, tiveram que ser ampliadas para acomodar um grande número de pessoas que vinham de todo o velho mundo, né? Em especial do Oriente. Muitos elementos, né, dessa tradição clássica, como poesia, textos científicos bem antigos, né, textos de teatro, técnicas de artes plásticas e de arquitetura, eram preservados por intelectuais que viviam nos arredores de Constantinopla, que até 1453, quando foi o fim do Império Bizantino, né, a queda do Império Bizantino, né, herdeiro da tradição clássica greco, né, que quando o Império Romano cai, surge ali o Império Bizantino, que é o povo, né, que o povo greco-romano, né, após a queda do Império Romano, esse povo ele sai, né, eles perderam guerra, perderam pessoas, só que eles levaram, algumas pessoas conseguem fugir e bem para longe, né, eles onde é a atual Turquia, eles desenvolvem, né, criam uma cidade chamada Constantinopla, ou seja, desenvolve uma grande cidade, levando sim a tradição deles, né, o conhecimento, a cultura que eles tinham, né, ou seja, a herança da tradição clássica greco-romana, e que estava localizado hoje, né, que é na atual Turquia. A meio caminho entre a Ásia e a Europa Ocidental, esse aumento do fluxo comercial e o crescimento da estrutura urbana nas cidades italianas passaram a atrair muitos intelectuais e artistas bizantinos. Aos poucos, as heranças culturais cristãs da Idade Média, como o gótico cristão, passaram a se mesclar com essa tradição bizantina. No caso, né, do Renascimento no norte, ocorrido na Holanda, e alguns principados alemães, o impulso foi semelhante ao que ocorrera no Mediterrâneo, né? O fluxo comercial do Mar do Norte, do Mar Báltico, organizado em torno da Liga Hanseática. Artistas como o irmão Van Eyck, Albert Durkheim, intelectuais como Erasmo de Roterdã, né, estavam vinculados à vida urbana do norte da Europa. O que acontece? O que renasceu no período do Renascimento, portanto, não foi a cultura clássica pagã, pura e simplesmente. O que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades, né, como amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorria nas cidades da antiguidade clássica,
ou seja, o que acontecia naquelas cidades da Antiguidade Clássica, né, da cultura grega. Ou seja, renasceu a cultura que tinha nas cidades antigas da Antiguidade Clássica. Contudo, o Renascimento ele não rompeu com o cristianismo, né? Ao contrário, o resgate dos elementos da cultura clássica, né, deu maior vigor ainda à tradição cristã, na verdade, né? A arte da Renascença, tanto na Itália quanto no norte europeu, teve grande parte dos seus modelos da Idade Média, em especial na pintura produzida por Giotto, né, e Fra Angelico, e nas esculturas do século XIII, né? Aquele que é considerado o precursor da pintura, com noções claras de profundidade e proporção geométrica, características centrais da pintura renascentista, né? São as características centrais da pintura renascentista. Foi Piero della Francesca, né? No século XVI. Os grandes nomes das artes plásticas italianas foram Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. Outros vieram mais tarde, como Caravaggio, Tintoretto, né? São todos italianos. El Greco, né, que é um grego radicado na Espanha, né? Valesca, que é o espanhol, e Rembrandt, que é um holandês também, né? Esses dois últimos já identificados com a escola do Barroco. O que acontece? Esses temas abordados aí, né, por esses artistas variavam entre os clássicos e os cristãos. A Igreja Católica era um dos grandes financiadores aí desses artistas, né? Assim como outros mecenas, né, que é um termo aí que remonta ao patrocinador dos artistas, né? Ou seja, o mecenas é o patrocinador dos artistas da época, do imperador Augusto, ou seja, Caio Mecenas, como os membros da família Medici, sendo Cosme de Medici o mais famoso entre eles, né, o Cosme. No campo das letras, né, do pensamento político e filosófico, bem como das artes cênicas, o Renascimento é saturado de exemplos, né? Três nomes são importantíssimos para se entender o desenvolvimento da literatura renascentista: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri. Foram esses três literatos que deram base para o tipo de literatura escrita em vernáculo, isto é, na língua comum a cada povo que estava se formando na Europa daquela época, certo? Em Portugal se consolidaram por meio de suas obras a língua portuguesa, né? Os nomes são Francisco Sá de Miranda e Luís de Camões, né? Cervantes e Calderón de la Barca, né? O espanhol, né? Shakespeare e Christopher Marlowe, o inglês, etc., né? No campo da filosofia, houve grandes reflexões sobre a política e a teologia também. Na obra de autores como Thomas Hobbes, Thomas More. Na Inglaterra teve Maquiavel, na Itália teve John Bond, na França, e entre outros, contribuíram para a reflexão sobre o Estado moderno, né? O Bodin, por exemplo, é considerado o pai intelectual aí do absolutismo monárquico, né? Outras reflexões tiveram como preocupação central o humanismo, isto é, um tipo de reflexão sobre a natureza humana e seus problemas diante do mundo e de Deus. Erasmo, Michel Montaigne, entre outros, entre os principais autores dessa corrente. O humanismo pode ser aí constatado nas obras de literatos e dramaturgos do período, também como citados acima. Então foi um período aí de muito desenvolvimento de várias áreas aí do conhecimento, né? Então, que tem muito assunto aí a ser pesquisado, muitos conceitos aí a serem
debatidos, né? E foi de grande importância, principalmente na área das artes, né? Da pintura, dessa cultura aí, da filosofia e da ciência, né? Teve um grande desenvolvimento, né? Certo? Então, pessoal, a gente encerra por aqui aí, tá? Forte abraço aí, assistam o vídeo, precisar revisem novamente aí, porque é de muita importância. Então, forte abraço aí e até a próxima.